A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém, glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha pregado num tonel. É a primeira vez, tá bom? Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza, e a abrir a palavra do Senhor. Em Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versos, verso de número 23, 26 a 29. Daniel, capítulo 6, versículo de número 23, depois o 26 ao 29. A palavra do Senhor diz assim: Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Vamos para o verso 26. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra: felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a você que permaneça em pé, por gentileza. Irmã Gema, faça favor até aqui. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos direcione. Pai, amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Te entregamos também essa pregação, Pai amado, que possamos sentir de verdade tudo que foi falado aqui. Pai amado, te agradeço por mais esse domingo, louvando e te adorando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis sentar. Obrigado, irmã Gema. Queridos, muita coisa já foi possível ser aprendida pelos irmãos nesses momentos maravilhosos aqui, em que estamos desfrutando nesses 3 dias. E enquanto ouvia muitas colocações a respeito desse tema, eu refletia bastante. E quando eu digo que o Deus de Daniel é o meu Deus, eu não posso fazer isso de uma forma qualquer. Eu não posso abrir a minha boca simplesmente para dizer o Deus de Daniel é o meu Deus, se eu não estiver em um nível de comprometimento o qual Daniel tinha para com o Deus dele. Eu pergunto a você que nessa noite nos escuta, você está disposto a pagar o preço que Daniel pagou por ser fiel a Deus? Amém? Amém? Você está disposto a morrer, se preciso for, por conta ou por causa da sua fé? Amém? Então continue dizendo que o Deus de Daniel é o meu Deus, que o Deus de Daniel é o seu Deus. Amém? Faça isso no nome de Jesus. Daniel, um homem, de acordo com o reverendo Hernandes, que o descreve, um homem de mente enciclopédica, de visão prismática, cheio de sabedoria do alto e um homem fiel ao seu Deus. São
as descrições de Hernandes Dias Lopes a respeito de Daniel. O livro de Daniel, ele contém diversas histórias fantásticas, onde o sobrenatural de Deus se manifesta, onde sinais miraculosos são ali descritos pelo homem de Deus. Daniel também contém algum material escatológico de forma profunda a respeito daquilo que haverá de acontecer no futuro. Mas quando nós observamos tal apresentação, tal colocação, o Deus de Daniel é o meu Deus, nós precisamos observar que diante dessa expressão existem algumas implicações as quais nós precisamos refletir. E a primeira delas, a qual eu quero compartilhar com você nessa noite, é a seguinte: assim como Ele, Deus, cuidou de Daniel, Ele também cuida de mim. Assim como Deus cuidou de Daniel, Ele também cuida de você. Amados irmãos, Daniel, como já foi aqui muito bem colocado através do teatro, distante da sua terra, da sua cultura, da sua culinária. Daniel, de livre, agora a prisioneiro, é a situação que ele se encontra. Mas eu olho para essa situação e eu lembro do texto do profeta Jeremias, o qual diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Daniel era alguém que compreendia o cuidado maravilhoso que Deus tinha para com a sua vida. Daniel bem sabia que mesmo distante do seu lar, diante de tudo aquilo ao qual ele estava habituado, ele sabia que o cuidado de Deus era presente para com a sua vida. Ele conseguia manter firme a esperança dentro do seu coração, mesmo diante das adversidades. Às vezes nós enfrentamos situações essas que vêm como que desmoronando, que vêm como prensando e prensando as nossas vidas de tal forma que parece que a nossa vida ela vai desabar a qualquer momento. E é justamente em meio às dificuldades, em meio aos problemas que nós precisamos parar e lembrar que a nossa esperança ela está no Senhor nosso Deus, o qual nós servimos. E Daniel tinha isso muito bem presente dentro do seu coração. Daniel não ficou com esse discurso que infelizmente muitos têm hoje em dia: ah, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo, Deus não está interessado na minha vida, por que eu estou passando por essa situação? Daniel simplesmente confiava nos cuidados que Deus tinha para com ele. É a primeira implicação que eu quero destacar aqui, para aqueles que de fato compreendem que o Deus de Daniel é o seu Deus. Segunda implicação: assim como ele, Deus, livrou Daniel, ele me livra, ele livra e livrará você e eu. É impressionante observarmos esse texto e percebermos que Deus ele não nos livra das situações, que Deus não nos livra da cova dos leões, mas Ele nos livra dentro das tribulações, dentro das lutas, dentro da cova, é que Deus nos livra. Porque, querido, você não está isento de ter que passar pelas lutas, pelas provas. Você não está isento de ter que talvez ficar em uma situação como Daniel, dentro de uma cova, com leões famintos, prontos para dilacerarem. Deus é o Deus que nos livra. Não pense jamais você que com você será diferente. Quantos e quantos livramentos Deus não já executou em minha e em sua vida? Ele faz isso, amado irmão, justamente para que nós saiamos dessas situações ainda mais fortalecidos. Você tem dúvida disso?
Você já parou para observar que quando você consegue sair de uma situação adversa que você enfrentou, e você olha para trás e percebe a trajetória da sua história, você observa e percebe que na verdade você amadureceu. Você percebe que você cresceu um pouco mais, você percebe que a sua vida, ela tem um novo significado. E Deus faz justamente isso comigo, com você, como Ele fez com Daniel, para nos preparar para algo que está à nossa frente. E às vezes a gente só vai entender isso lá na frente. Querido, eu achei maravilhoso ouvir o servo de Deus, irmão Luiz, que esteve ministrando nesse evento, e ele falando algo que é muito importante, a gente sempre lembrar que Daniel era um pecador como eu e você. Mas mesmo como pecador, ele conseguia buscar fielmente o seu Deus. Terceiro destaque, com implicação, que eu quero relatar a você nessa noite, é que assim como Deus usou Daniel para ele ser glorificado, Ele também usará a mim e a você. Basta tão somente que eu e você estejamos alinhados àquilo que Deus está fazendo, não é aquilo que Deus vai fazer. Porque a gente tem uma percepção muito errada da coisa. Deus vai fazer uma grande obra nessa igreja. Não, Deus já está fazendo uma grande obra nessa igreja. E o que eu e você precisamos fazer, precisamos compreender, é que nós temos que nos alinhar àquilo que Ele já está fazendo. Amada igreja, o objetivo de Deus é ser glorificado através de tal situação a qual Daniel ele enfrenta. Tudo o que eu e você enfrentamos de sofrimento nessa vida, por servir ao Senhor, devemos, dentro disso que estivermos passando, glorificarmos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quem aqui passa pela prova dando glória a Deus como o saudoso Lázaro cantava? Faça assim, por gentileza. Amém. Vocês são santos mesmo, viu? Não é fácil passar pela prova dando glória a Deus. É mais fácil passar pela prova fazendo o quê? O quê, Roberto? Murmurando, não é isso? Mas não é assim que Deus nos ensina, não é assim que Deus pede que façamos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, o apóstolo Paulo ele diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Amados irmãos, tudo que nós fizermos, tudo que nós desenvolvemos, tem que ter isso como finalidade, tem que ser para a glória de Deus. Você precisa aplicar isso no teu cotidiano. Faça isso nas tuas orações. Senhor, será se isso que eu vou fazer vai glorificar o teu nome? Senhor, será se aquilo que eu vou desenvolver vai glorificar o teu nome? Porque olhando para a vida de Daniel, nós percebemos que Daniel levava isso muito a sério. É tão tal que, se você observar, Daniel e os outros 3 jovens, os quais ele tinha um ótimo relacionamento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram os únicos que estavam ali na Babilônia. Mas eles são descritos justamente porque eles tinham um diferencial. As atitudes deles tinham como objetivo glorificar a Deus. Vamos caminhando. Quarto destaque que eu quero aqui falar. Assim como Deus abençoou Daniel, Ele também vai me abençoar. Ele vai abençoar você. Se você olhar para o texto com calma que a gente leu, você vai ver que lá no finalzinho do capítulo 6, acredito que o verso 29, fala como Deus fez Daniel prosperar.
Aquilo que acontece no capítulo 5, o dia festivo, do filho de Nabucodonosor, aquela comemoração, toda aquela cena que você conhece muito bem. Mais à frente resulta com Deus honrando Daniel. E é interessante observar algo maravilhoso, que Daniel ele vai ocupar o terceiro lugar de prestígio, de comando ali no reino de Nabucodonosor. O terceiro lugar, porque o primeiro seria do filho, ou melhor dizendo, o primeiro seria do rei Nabucodonosor, o segundo do filho, que é quem está no comando, ali no capítulo 5, e o terceiro a Daniel. Querido Deus, Ele honrou o seu servo pela sua fidelidade, colocando ele em uma posição de prestígio, em um contexto onde tudo era contrário a Daniel. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Talvez Deus ele te plantou em um lugar onde você vive praguejando. Ah, pastor, mas é porque no meu trabalho me perseguem. Porque A, porque B, no meu trabalho são pessoas enviadas pelo diabo. Daniel foi plantado em um lugar onde não era um lugar agradável a ele. Ele estava ali contra a sua vontade. Mas mesmo ali, a Bíblia deixa claro que Daniel, ele prosperou, ele avançou, porque foi fiel a Deus e Deus honrou o seu servo. Queridos, vamos avançar porque é muita coisa para falar sobre Daniel e a gente precisa ser bem direto e objetivo. Quinto destaque: se o Deus de Daniel é o meu Deus, eu não irei me contaminar com as iguarias do rei. Você sabe o que é iguaria? É coisa boa, né? Amém? Manjar, em outras traduções, aquela comida. Daniel simplesmente resolve não se contaminar. Isso, para dentro de um contexto espiritual, tem muito a ver conosco. Ele simplesmente decide em seu coração ser fiel a Deus e não se dobrar aos costumes, àquilo que era apresentado, creio eu, como alimento, como oferenda aos deuses. Ele prefere não se curvar a esse sistema. Se o Deus de Daniel é o meu Deus, como eu tenho me portado diante daquilo que o mundo tem me oferecido? Quais as iguarias que você tem degustado por aí? Você pode dizer, pastor, mas é muito difícil ser fiel a Deus. Eu já ouvi isso. É difícil demais servir ao Senhor, pastor. São muitas as propostas do mundo, da carne, as propostas de Satanás. Pastor, hoje é mais difícil servir a Deus do que no tempo de Daniel. E eu digo para você que não é verdade. Para servir a Deus aqui no Brasil, algum de vocês corre risco de morrer? Perseguição a tal ponto de perder a sua vida? Tem alguém assim nessa situação aqui? Não. Daniel simplesmente estava diante de um sistema disposto a esmagar a sua vida, a destruí-lo. Mas ele resolve não se contaminar. Daniel venceu no seu tempo e nós precisamos vencer no nosso tempo, cada um enfrentando os problemas da sua época. Eu estava pensando, abrindo um parêntese, sobre peixe da água salgada. Eu não gosto de comer peixe, mas o peixe da água salgada, para quem come ele, precisa, antes de ser servido, antes de ser preparado ali naquele contexto, ele precisa de quê? De sal. Não é assim? Mas pastor, por que o peixe da água salgada não já vem pronto? Não está no sal? Peixe da água salgada, quando é pescado, vai ser preparado, precisa ser temperado. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que assim como Daniel viveu em um contexto totalmente contrário à sua fé e avançou, nós também precisamos entender que nós estamos vivendo em um contexto totalmente cercado, totalmente ofensivo à nossa fé. Mas que nós não devemos, de forma alguma, nos contaminarmos com esse contexto qual nós estamos vivendo. E querido irmão, para a gente finalizar, olhando para esse destaque, que é o tema das conferências, intensidade. Se o Deus de Daniel é o meu Deus, eu irei priorizar, obedecer a Deus do que aos homens. Como diz Pedro e João, em Atos capítulo 4, verso 19 e 20, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se em algum momento for conflitante a sua fé com aquilo que é apresentado como lei, que vem da parte dos homens, você precisa se posicionar e permanecer fiel ao seu Deus, como fez Daniel. Daniel, ele viveu uma vida de total obediência ao seu Deus. Se o Deus de Daniel é o meu Deus, eu irei preferir enfrentar a morte ao invés de deixar de orar. Olha só que coisa fantástica. Daniel, ele preferiu enfrentar a morte e continuar fazendo o quê? Orando. Ele não racionou a oração. Não, já que tem esse decreto aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um período sem orar, porque aí eu não corro o risco de morrer. De forma alguma, ele continuou colocando em prática aquilo que era costume na sua vida. Coisa do povo hebreu. 3 vezes por dia, orar em direção ao templo de Jerusalém. Ele continuou. Imagine só, mesmo correndo um grave risco de ser surpreendido e ser levado à morte, ele continuou orando. E você? E eu? Como é que nós estamos diante disso? O que é que tem nos impedido de buscar uma vida de oração? Estava ouvindo uma frase muito interessante a respeito de oração, de um grande homem de Deus chamado John Wesley. E ele disse certa feita: não há nada fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Nós ouvimos muito falar que a oração é a respiração da alma. Você concorda com isso? Amém? Você concorda com isso? Amém? Então, vamos aqui compreender, se a oração é a respiração da alma, se você ficar sem orar, você vai o quê? Talvez você não entenda isso, mas eu entendo muito bem. Eu tenho asma desde criança. E eu já sofri crises asmáticas intensas. Imagine só, a gente está vendo isso com muita facilidade, digamos assim, acontecendo no contexto atual por conta da pandemia. Mas no meu contexto, a asma é algo terrível. Eu me lembro de diversas vezes buscando uma coisa tão fácil ao meu alcance, sofrendo, querendo respirar. Eu compreendo profundamente, na íntegra, o que essa frase quer dizer, que a oração é a respiração da alma. E eu peço que você também nessa noite procure compreender isso. Amado irmão, eu quero aqui finalizar essa palavra dizendo que o nome de Daniel, na língua hebraica, ele tem um significado maravilhoso. O significado do nome Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. O texto que nós lemos diz que até os leões
famintos ali naquela cova, eles olharam para Daniel e perceberam que Daniel era inocente. Olha para a tua Bíblia e perceba isso. Os leões, a criação de Deus, criaturas de Deus, não avançaram porque perceberam que Daniel era inocente. Amados irmãos, Deus, Ele está no controle total da nossa história. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos, por gentileza, nesse momento. Deus, Ele está no controle total da nossa história. Eu não sei qual foi o contexto que você foi plantado, eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado, mas se você encontra dentro de você um suspiro de fé, uma esperança que arde em seu peito e que diz assim: o Deus de Daniel é o meu Deus. Eu quero dizer para você com muita propriedade, dentro da Bíblia Sagrada, com base nas Sagradas Escrituras, que o Deus Todo-Poderoso, o juiz, que julga com justiça, Ele sabe que você é inocente diante daquilo que você está passando. E Ele vai intervir nessa situação, Ele vai arrancar você de dentro dessa prova. Ele vai lá, da prova que você está vivendo. E quando você sair de lá, você vai sair ainda mais fortalecido. Porque Deus tem algo grandioso para a tua vida, em nome de Jesus. Nós queremos fazer um convite de Deus nessa noite para você. Você que veio nos visitar nessa noite, não sei se a convite de algum irmão ou amigo dessa igreja, ou até mesmo um desejo nesse dia, surgiu em seu coração uma vontade de visitar uma igreja, e você veio a essa igreja nessa noite. Eu quero fazer um convite a você. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite e venha desfrutar do que o Deus de Daniel pode fazer na tua vida, em nome de Jesus. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em espírito de oração. Se você quer receber nessa noite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e poder dizer: o Deus de Daniel é esse Deus que eu quero servir, eu quero convidar você a ficar em pé no nome de Jesus. E nós vamos estar orando pela sua vida. Tem alguém nessa noite que gostaria de dar um passo de fé em direção ao Senhor? Fique em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Pastor, nessa noite eu quero realmente fazer um compromisso com o Senhor. Uma aliança de fidelidade ao Deus de Daniel, para que Ele seja também o Deus da minha vida. Se você entendeu que Deus falou ao seu coração nessa noite, fique em pé, por gentileza. E nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite? Não. Nós não vamos estender mais. Quero convidar a pessoa que é de direito, e a palavra está franqueada para que haja continuidade do culto ao Senhor.